Hoje, vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Lena Marilla Brewster nasceu em 5 de junho de 1877 e cresceu no interior, perto da pequena cidade de Huntingdon, no condado de Chittenden, Vermont. Ela foi batizada como Lena Marilla, mas todos a chamavam de Mildred. Ela era a caçula de 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas, mas perdeu a irmã ainda na infância. Seu pai, Sr. Wesley Brewster, era um cavalheiro muito rico, tendo acumulado uma fortuna na agricultura. Mas a vida de Mildred não foi fácil. Sua mãe faleceu em 1892, quando Mildred tinha apenas 15 anos, e a perda pareceu afetá-la profundamente. Ela foi enviada para estudar na Burlington High School, mas ao concluir seus estudos, retornou para sua cidade natal, Huntingdon, onde conseguiu emprego como professora. No entanto, ela estava inquieta e ansiava por uma vida com mais aventura. Determinada a buscar novos horizontes, ela foi para Montpelier, a capital de Vermont, onde conseguiu trabalho para a família do Sr. S.C. Shirtliff. No início de 1896, ela deixou o emprego e foi trabalhar em um hotel na cidade de Northfield, antes de retornar a Montpelier, onde alugou um quarto na pensão do Sr. John F. Goodenough. Ela conseguiu trabalho como costureira em uma empresa chamada Liden e Campbell, onde se dedicou ao ofício de design de roupas. Durante sua estadia na pensão, ela recebia visitas de John Wheeler. Ele era originalmente do Canadá, mas veio para a cidade com sua mãe e irmão e trabalhava como cortador de granito para a empresa Fraser e Bradford. Alguns meses depois, ele também alugou um quarto na pensão. Os dois pareciam ser bastante próximos, porém, sem que soubessem, Mildred John estava na verdade noiva de outra moça chamada Annie Wheeler, sendo o sobrenome compartilhado apenas uma coincidência. A senhorita Annie Wheeler era conhecida na região tanto pela beleza quanto pela elegância e postura. Com seu sorriso radiante e comportamento gentil, ela exalava um charme que parecia encantar todos que cruzavam seu caminho. Ela era empregada doméstica na casa de C.E. Bugby, dono de uma grande propriedade na Rua da Liberdade. Mas ela crescera em East Montpelier, na fazenda dos pais. Eles eram uma família respeitável e, embora não fossem particularmente ricos, eram descritos como abastados. John havia convidado Annie para ir com ele às celebrações do Dia da Decoração no final de maio, na cidade vizinha de Barray, e claro, ela aceitou. No entanto, quando Mildred Brewster soube que a senhorita Wheeler acompanharia John, ela ficou muito descontente. Tanto que ela decidiu confrontar a jovem sobre isso. No sábado, dia 29 de maio, ela foi diretamente à casa onde a senhorita Wheeler morava e exigiu que ela largasse o John. Em um estranho e meio desesperado apelo, Mildred disse a ela que estava com John e que se ela não parasse de vê-lo, ela o mataria. Parecia que suas palavras estavam carregadas de desespero e de um medo profundo de perder o homem que ela acreditava amar. Embora Annie soubesse que John estava noivo dela, ela ouviu o que Mildred tinha a dizer, especialmente quando Mildred afirmou também estar noiva dele. As duas jovens decidiram caminhar meia milha pela cidade até a pensão do Sr. Goodenough e confrontar o Sr. Wheeler. Elas caminharam lado a lado, compartilhando um guarda-chuva, a conversa cheia de uma tensão não dita. O caminho as levou pelas ruas da faculdade, passando pelo cemitério e em direção à pensão situada na Avenida Sibley. De repente, quando estavam muito perto do destino, Mildred sacou um revólver e, apontando-o diretamente para a cabeça de Annie, atirou, acertando-a logo abaixo da orelha. O som do tiro quebrou o silêncio do dia, enquanto Annie caía no chão, mortalmente ferida. Mildred então virou a arma contra si mesma e disparou, em um ato desesperado nascido da angústia e do desespero. Aqueles que testemunharam a tragédia se desenrolando rapidamente se reuniram no local, entre eles John Wheeler e seu irmão. As mulheres inconscientes foram levadas para a pensão do Sr. Goodenough antes que a polícia e os assistentes médicos chegassem. De lá, ambas foram transportadas para o Hospital Heaton. Os médicos tentaram bravamente salvar Annie, mas seus ferimentos eram graves demais, e naquela mesma tarde ela faleceu. Mildred ainda estava viva, mas os médicos não tinham certeza se ela sobreviveria. O xerife Bancroft foi até a pensão onde a senhorita Brewster residia. Ele vasculhou o quarto dela e achou, em uma gaveta, uma caixa de cartuchos quebrada e um bilhete assinado pela senhorita Brewster.
Ele leu o bilhete, observando os detalhes sutis que sugeriam o tumulto emocional que a jovem enfrentava. Tudo o que encontrou seria considerado como possível evidência. Mildred Brewster recobrou a consciência, mas quando as enfermeiras a atenderam, ela gritou: "Ah, por que eu não pude ter morrido?" O corpo de Anne foi levado para a casa dos pais, no leste de Montpellier, onde o funeral ocorreu dias depois. A ocasião sombria atraiu grandes multidões de enlutados, que prestaram suas homenagens à popular jovem de 17 anos. O Sr. John Wheeler lamentou profundamente. Alguns que o conheciam melhor se perguntavam se em sua dor ele buscava consolo e redenção com arrependimento e tristeza. Enquanto ele enfrentava as consequências de suas ações, a polícia iniciou uma investigação. Parecia que o ciúme pelo relacionamento de Annie Wheeler com o Sr. João Wheeler, um jovem com quem Mildred achava que estava noiva, a havia levado a cometer o assassinato. Mas os investigadores começaram a descobrir que havia mais sobre a senhorita Brewster, de 20 anos, 2 semanas antes do tiroteio. Na verdade, ela havia perdido seu emprego na Ledden e Campbell, e disse aos amigos que voltaria para Huntingdon para morar com o pai. Testemunhas relataram como Mildred viajou até Barry para comprar o revólver e fez uma vigilância no arsenal. No dia anterior ao tiroteio, acreditava-se que ela estava esperando John sair do treino de tiro, talvez porque planejasse atirar nele. No entanto, quando ele terminou, saiu acompanhado de amigos, e acredita-se que por isso Mildred voltou para a pensão. Amigos de Mildred admitiram depois que ela contou sua intenção de ferir John Wheeler, mas eles não deram importância. Como as frustrações passageiras de uma jovem desiludida, o caso logo se tornou um frenesi da mídia. O Sr. Wesley Brewster manteve vigília ao lado da cama de sua filha, e os médicos davam atualizações diárias sobre o estado dela. Essas atualizações eram publicadas nos jornais. Embora ela estivesse consciente e falando, a equipe médica não conseguiu remover a bala de sua cabeça e os médicos não tinham certeza se ela sobreviveria. Se ela sobrevivesse, enfrentaria uma grave acusação de assassinato premeditado. No fim de junho, médicos anunciaram que acreditavam que a senhorita Brewster sobreviveria à tentativa de suicídio. Ela ficou meses no hospital, enquanto a polícia seguia investigando o crime. E um processo foi aberto contra ela pelo tiro em Annie Wheeler, com o julgamento marcado para novembro de 1897. Seu advogado de defesa, Sr. William A. Lord, inicialmente declarou inocência, porém essa declaração foi rapidamente retirada, pois ele decidiu contestar a acusação. A alegação dele surgiu da presença de um taquígrafo durante as deliberações do grande júri, o que ele argumentou ser irregular e potencialmente prejudicial ao caso de sua cliente. A questão foi levada à Suprema Corte do Estado, que se reuniu em janeiro de 1898 para decidir esse ponto crucial. Apesar de Mildred estar confinada a uma cama de hospital devido à sua convalescença contínua, ambas as equipes jurídicas concordaram em realizar a sessão em seu quarto de hospital. Assim, do leito, Mildred ouviu atentamente os argumentos jurídicos apresentados diante dos juízes. Em março, veio a decisão da Suprema Corte, que não encontrou motivos para invalidar a acusação. E, consequentemente, o julgamento de Mildred foi adiado e remarcado para uma data posterior, prolongando o processo judicial e aumentando a incerteza em relação ao seu destino. O julgamento de Mildred Brewster finalmente começou em 4 de abril de 1898 em Montpellier. Havia muito interesse público no caso e o tribunal estava lotado. Agora Mildred era considerada fisicamente capaz de comparecer ao tribunal e recebeu uma cadeira de balanço para se sentar durante o julgamento. Ela declarou-se inocente por motivo de insanidade. Porém, o argumento do Estado seguiu firme e claro. Mildred Brewster foi quem puxou o gatilho, com evidências sugerindo um planejamento meticuloso. A aquisição do revólver por Mildred Brewster antes dos trágicos eventos e testemunhos de que ela praticava tiro na manhã do ocorrido reforçaram a ideia de premeditação. Durante o julgamento, a defesa construiu um caso sólido ao apresentar depoimentos que destacavam a volatilidade emocional de Mildred Brewster e episódios de comportamento errático. Amigos e familiares compartilharam observações sobre as mudanças rápidas de humor de Mildred Brewster e ações peculiares, como se isolar em seu quarto e falar sobre pensamentos de autoagressão. Também informaram sobre possível predisposição genética a problemas de saúde mental na família de Mildred Brewster.
Eles informaram ao tribunal que o avô materno de Mildred Brewster suicidou-se cortando a própria garganta em um acesso de loucura. E o irmão do avô materno de Mildred Brewster também foi declarado insano. Duas tias-avós de Mildred Brewster, por parte de pai, morreram em uma instituição e o primo do pai, Pedro Crane, faleceu em um asilo para lunáticos. O momento crucial da defesa ocorreu com o depoimento do Dr. F. W. Page, cuja extensa avaliação de Mildred Brewster levou à conclusão, detalhada em um relatório de 4.000 palavras, de que ela sofria de doença mental e não era responsável por suas ações. Em suas conversas com Mildred Brewster, o Dr. Page conseguiu perceber o tumulto interno dela, e ao contrário da narrativa da acusação, ela havia lhe revelado que a compra do revólver não foi um ato calculado de violência contra Annie Wheeler, mas sim uma resposta desesperada à traição que ela sentiu de John Wheeler. Ela relatou como as promessas de amor e compromisso dele elevaram suas esperanças de casamento, mas tudo desmoronou ao saber que ele se casaria com outra mulher. Essa revelação das promessas quebradas dele a mergulhou em um profundo desespero, levando-a a considerar medidas drásticas no auge da dor do coração partido. Essa teia de emoções destacou o profundo impacto das ações do jovem sobre o estado mental frágil de Mildred. Apesar de John Wheeler negar envolvimento romântico com Mildred, testemunhas sugeriram uma relação mais próxima. Dona Goodenough, a proprietária da pensão do réu, disse ao tribunal que Mildred tinha um quarto em sua pensão, e desde 1896, João Wheeler era um visitante frequente. Ela achava que ele visitava Mildred ao menos 3 vezes por semana. Ela disse que sempre os via agindo amorosamente, mas isso ocorreu após Mildred voltar de uma visita a Huntingdon. Ela estava muito magra e pálida, e ao tirar os lençóis da cama, percebeu uma grande mancha de sangue no colchão. Havia também um cheiro estranho no quarto. A senhora Goodenough disse que o casal discutia muito, mas sempre se reconciliava. Depois, o Sr. Juan Coyenes, um conhecido próximo tanto de Mildred quanto de John, revelou mais detalhes sobre o relacionamento deles. Ele relatou que John lhe confidenciou arrependimento pelas promessas feitas a Mildred e sugeriu estar disposto a casar com ela, exceto pelo fato de ele também estar com Annie Wheeler. O Sr. Coyenes insinuou delicadamente um acontecimento perturbador, dando a entender que Mildred havia se encontrado em uma situação difícil e procurado assistência médica, possivelmente por questões relacionadas à gravidez. Por meio de seu testemunho, ele esclareceu as complexidades dos envolvimentos emocionais entre Mildred Brewster e John Wheeler, despertando empatia no tribunal pelos desafios que enfrentaram em meio às expectativas sociais e lutas pessoais. O Sr. Warren Morse, carpinteiro de Burlington, depôs no tribunal sobre conhecer a Srta. Brewster desde a escola. Ele recordou momentos em que compartilharam refeições e notou que, apesar de ela ser agradável e amigável às vezes, em outras ficava dias em silêncio. Essa observação foi corroborada pelo Sr. Eugene Cooney, que também testemunhou ter presenciado longos períodos de silêncio da Srta. Brewster, que duraram até uma semana. Ele ainda descreveu o comportamento dela nesses momentos como frio, antipático e vazio. Todos esses depoimentos reforçaram a defesa ao mostrar que a ré não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Em um depoimento comovente, o pai de Mildred, Sr. Wesley Brewster, contou o histórico da família ao tribunal. Ele disse que Mildred era a caçula dos 4 filhos e mencionou as dificuldades da esposa com doenças mentais, mostrando a vulnerabilidade da família a desafios psicológicos. Ele também comentou sobre o comportamento incomum de Mildred, destacando que até os 9 anos ela tinha atitudes fora do normal. Por volta dos 15 anos, ela sofria de crises frequentes de choro e alimentava pensamentos de autoagressão. Ele disse que enquanto esteve com ela no hospital, ela pedia que trouxesse clorofórmio para acabar com a própria vida. Apesar desses episódios angustiantes, ele relatou momentos de compaixão em que ela demonstrava remorso e assegurava a ele que atirar em Srta. Annie Wheeler nunca foi sua intenção. Esse depoimento forneceu ao tribunal uma compreensão da infância conturbada de Mildred e de seus conflitos internos. João Wheeler depôs e afirmou conhecer Mildred Brewster há mais de 2 anos, visitando-a regularmente em várias pensões. Apesar de ter dito à polícia que nunca teve um relacionamento com ela, quando questionado sob juramento, ele admitiu ter tido intimidade com ela e que essa intimidade já durava algum tempo.
Ele disse que já conhecia a senhorita Wheeler antes da senhorita Brewster e contou a Brewster sobre seu noivado com Annie. Quando perguntado sobre como ela reagiu, ele disse que ela ficou muito descontente, mas acrescentou que nunca esteve noivo da senhorita Brewster. No contra-interrogatório, Wheeler foi questionado se sabia da gravidez de Brewster e disse que não, mas foi pressionado sobre o tema. Ele disse que sabia que ela tinha ido embora, mas nunca teve certeza se o motivo era verdadeiro. A defesa sugeriu ao Sr. Wheeler que Mildred se encontrou em uma situação difícil e procurou assistência médica, possivelmente para questões relacionadas à gravidez. A testemunha foi evasiva nas respostas. A promotoria tentou contestar a alegação da defesa de que Mildred era insana, apresentando testemunhas que atestaram a estabilidade mental da família Brewster. Apesar dos esforços para mostrar Mildred como mentalmente sã, as complexidades do caso persistiram, deixando ao júri a tarefa de avaliar as provas nas deliberações. O julgamento durou 32 dias, e quando o júri foi enviado para deliberar, eles o fizeram por 18 horas antes de retornar no dia seguinte, para considerar a ré, senhorita Mildred Brewster, inocente por motivo de insanidade. Embora o Sr. Wesley Brewster não tenha conseguido esconder seus sentimentos ao ouvir o veredito, Mildred recebeu a notícia com a mesma indiferença que caracterizou suas ações durante todo o julgamento. Ela então foi internada no asilo estadual para insanos em Waterbury. Mildred passou a década seguinte no asilo, onde as avaliações de seu estado mental pela equipe eram inconsistentes. Em 1908, ela experimentou brevemente a liberdade ao ser colocada sob os cuidados de uma amiga de infância, apenas para ser readmitida em Waterbury pouco tempo depois. Mais 8 anos se passaram sob cuidados institucionais antes que ela fosse liberada, mais uma vez, desta vez sob a tutela de uma enfermeira que já havia cuidado dela anteriormente. Com escolta de um xerife, Mildred viajou pelo país até Seattle, onde residiu até sua morte em 27 de abril de 1942, aos 64 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.